Queria dar boas-vindas a todos. Vamos iniciar. Hoje em dia está difícil de fazer a turma se mexer. Segunda-feira de manhã, fria também, o desafio. Mas a importância também da gente registrar, né, o que vai ser dito. E temos 2 dias intensos, hoje e amanhã. Vou conduzir de forma bem, digamos, informal, na verdade. Então, queria convidar para compor a nossa mesa de abertura e situar o nosso evento o professor Valmor Alberto Augusto Trícoli, que é da Alcânia, a nossa agência na USP que cuida das relações internacionais. A senhora Pavla Havlíklova, que é cônsul-geral da República Tcheca no Brasil. Pela União Cultural, o senhor José não está, é isso? Não, ok. Então vamos dar início. Eu queria agradecer imensamente a presença da cônsul e também do professor Valmor, de vocês que estão aqui presentes também, e sublinhar que, além dos debates, há uma exposição fantástica de painéis, que a gente vai também detalhar esse conteúdo depois, pelo que já a Sônia me antecipou. E falar da importância do tema para nós aqui no Diversitas, das boas-vindas a vocês, aqui na FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, mas carinhosamente conhecido como FEFELESH. E o nosso programa, o Diversitas, que é um programa interdisciplinar, que tem como um dos temas centrais a relação entre memória e progresso, ou seja, entre o passado e o futuro. A vinda da Sônia Novaes, que fez doutorado sobre várias questões entrelaçadas, inclusive pelas mídias digitais, mas onde a figura do Bata aparece praticamente como uma descoberta etnográfica, né, uma descoberta no campo mesmo, na pesquisa de campo. Também é muito interessante que ela se desloque agora e traga esse trabalho aqui para o Diversitas, justamente porque é um trabalho que lida com a questão da memória e os seus lugares e as pessoas, como que elas trabalham essa relação entre memória e lugar, né, o direito à memória, inclusive o direito ao patrimônio, uma série de questões que são interdisciplinares e que, por conta dessa descoberta etnográfica que foi justamente a memória do Bata, praticamente nos seus últimos, quase com risco já de desaparecimento da memória naquele lugar, toda essa conexão com a República Tcheca e um alinhamento natural que foi acontecendo com as celebrações do centenário da República, dos 120 anos do próprio Bata e dos 50 anos da Primavera de Praga. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer esses vários temas aqui para a USP, trazer aqui para o Diversitas, para a FEFELESH. Queria agradecer imensamente ao consulado, né, a cônsul Pavla, muito especial, confiança, né, na nossa disposição de trazer esse tema para a agenda aqui da área de humanidades da USP. Né, então, um agradecimento muito especial. Também a Helena, a professora Helena, que está aqui, também uma professora que está praticamente garantindo e desbravando também espaços aqui que ajudam na cooperação, e também a convergência que
natural, aconteceu ao longo do processo, e que acho que vai ainda render muitos frutos, com o Instituto de Estudos Brasileiros, que a partir de amanhã, depois do almoço, tem uma discussão específica, diálogos culturais. Mais os filmes, então nós estamos falando de uma programação bem intensa ao longo de 2 dias. Tenho certeza que vai passar muita gente por aqui. A exposição prossegue até o final da semana, então nós vamos, ao longo da semana, sentindo e registrando também esses acontecimentos. Queria passar a palavra ao professor Valmor também, para dar aqui a nossa conexão com a questão internacional da USP e pedir para, finalmente, a cônsul fazer a abertura. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do professor Gilson. Na verdade, é incrível, né? Como a universidade é tão grande, a gente pouco a visita. Acho que essa é a segunda vez que eu estou aqui na Casa de Cultura Japonesa. Foi uma nova oportunidade para vir aqui. Eu queria cumprimentar também a cônsul, a cônsul Pavla. Eu estava ali confidenciando com o professor Gilson, a hora que eu cheguei, como parece que o mundo de fato é pequeno, né? Eu cheguei um pouco mais cedo e eu estava passando ali pelos banners e me chamou a atenção o nome, que eu até não sabia se a pronúncia era Bata de verdade, né? Mas me chamou a atenção a hora que eu vi o desenho de um calçado ali nos banners. Eu falei, pô, como bom caipira do interior, né? Porque eu não sou da capital, eu sou da grande cidade de Atibaia, próxima daqui. Inclusive eu ainda moro lá, viajo todo dia, ida e volta. E aí quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, né? Eu me lembro do meu pai comentando sobre os famosos calçados e botas Bata. E eu fiquei intrigado porque eu vi Bata escrito ali, o desenho de uns calçados. Eu tenho que admitir que eu fiquei lendo os banners na procura de algum indicativo que eu não estava doido. Mas aí eu achei que eu estava. Eu falei, não pode ter nenhuma relação, mesmo porque Batatuba não é nenhum grande ponto internacional, nem muito conhecido no mundo, né? Mas aí, comentando com o professor Gilson, ele falou, não, você não está de todo louco, não. Tem associação, né? Nós estamos falando da mesma pessoa, da mesma coisa, por incrível que pareça, muito próximo daqui, no interior de São Paulo, e um lugar, de fato, muito pequeno. Então, eu fiquei surpreso de como a história no mundo é uma coisa doida, né? Como que as pessoas atingem outras pessoas, contribuem para que algo aconteça numa determinada região do mundo, e quem diria, né? Do lado de Atibaia. Foi uma grata satisfação para mim. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado. Olha, essa coincidência é importante, hein? Porque nós estamos fazendo essa ponte rodoviária USP, Atibaia, Piracaia já há vários anos, e agora, olha que coisa interessante, né? Alguém da área de cooperação internacional, que é também, né, vai nos ajudar, né, na cooperação aí com Atibaia, e Piracaia e Batatuba, né? Eu acho que essa conexão é muito interessante. A gente hoje, em Batatuba, especificamente, enfrenta ali um momento crítico, porque as ruínas, né, da fábrica e a própria vila operária em torno dessa fábrica estão sob ameaça de loteamento e liquidação da massa falida daquela fábrica. O que, do ponto de vista jurídico, contábil, financeiro, faz todo sentido, mas, do ponto de vista de outra forma de calcular a riqueza de um país, que é pelos seus ativos imateriais, os chamados ativos intangíveis na contabilidade, né, o seu patrimônio imaterial e também material, que pode gerar muita riqueza, mesmo que não seja mais uma fábrica de sapato. A gente tem discutido muito que, se aquele lugar, aquela ruína, se transforma num lugar de memória, ela abre o futuro para outras gerações, porque pode não produzir mais sapato, mas ele está produzindo memória, virou um ponto turístico, é um motivo a mais para as pessoas visitarem Piracaia, a região, Atibaia. Quer dizer, você está contribuindo para a cadeia produtiva, para a cadeia de valor daquela região. Vai gerar emprego, vai estimular as crianças que estão nas escolas a estudar história, para entender a história e poder explicar como é possível que uma empresa multinacional mudou a vida de pessoas ali no interiorzinho de São Paulo,
a cultura mais caipira de raiz original, conectando com a cultura, uma das culturas mais extraordinárias da história da humanidade, que é a tradição cultural e intelectual da República Tcheca, que isso vem de séculos e séculos. A própria história da universidade se confunde com a história do conhecimento da República Tcheca. Então, nós estamos fazendo a conexão de algo extremamente local, poderíamos até dizer sem nenhuma conotação negativa, provinciano, ali na província mesmo, ali no interiorzinho. Uma conexão com a história do capitalismo, com a história do conhecimento, com a história da universidade. Nem sempre as pessoas se dão conta disso. E óbvio que a pessoa que está executando uma massa falida, ela está olhando as máquinas velhas, um monte de caixa de sapato velho, uma casa semi-abandonada, vilas onde moram famílias há tanto tempo, mas que aquilo poderia ser loteado e virar um belíssimo condomínio, que renderia na especulação imobiliária, muito rapidamente, alguns milhões de reais. Mas quanto pode render, eu estou falando aqui como economista, né, que sou também economista por profissão, e como professor de economia da área da cultura, eu vejo outro cash flow, outro fluxo de riqueza, de valor, de emprego, de investimento, e por que não dizer de políticas públicas e políticas acadêmicas e científicas, de cooperação. Tudo a partir de uma ótica diferente do que um lugar representa e o que a memória associada àquele lugar pode projetar para o futuro. Então, eu queria só registrar isso aqui, é só abertura, mas realmente é uma coincidência fantástica, né, que o nosso pró-reitor adjunto de cooperação internacional é alguém que tem, né, carrega na sua memória, né, o nosso projeto. Então, muito obrigado e muito feliz aí por essa coincidência. Dizem que não existem coincidências, né? Então, eu passo a palavra ao cônsul Pavla para fazer a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos, também pela parte do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo e também em meu nome. Para nós é um grande prazer e honra de podermos apresentar aqui na Casa Japonesa, na USP, um projeto tão importante para nós, né? Para nós como o Consulado Geral, mas também como o país, né? Como já foi dito, esse ano para nós é um ano especial, que comemoramos um centenário da fundação da Tchecoslováquia, que foi o primeiro país independente, o primeiro país democrático dos tchecos e dos eslovacos, que foi fundado em 1918, 28 de outubro de 1918. Outro aniversário do que vamos falar esses dias é o aniversário de 50 anos da Primavera de Praga, que foi um movimento libertador na área econômica, social e política, que infelizmente terminou com a invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. E o terceiro aniversário que vamos comemorar nesses dias é o aniversário 120 anos do nascimento de Jan Antonín Baťa, como foi mencionado, o empresário tcheco, um dos fundadores do império da produção de sapatos na República Tcheca e também em outros países. Esse projeto é um projeto complexo que junta o seminário tcheco-brasileiro, que junta também as 3 exposições e que vamos comemorar esses 3 aniversários, e junta também a projeção de filmes que tem uma relação, que tem um vínculo, são os filmes tchecos, que tem um vínculo com os aniversários mencionados, né? Os anos que terminam com a cifra de 8 sempre tinha uma importância para a nossa história. Não só são esses três aniversários, mas podemos também mencionar o ano 1938, que foi o Acordo de Munique, que acabou com a independência da Tchecoslováquia, e foi também o ano 1948,
que acabou com o desenvolvimento democrático da Tchecoslováquia. Portanto, nesse ano, não só nós aqui no Brasil, mas e todas as representações da República Tcheca no estrangeiro, vamos desenvolvendo vários projetos para comemorar os aniversários tão importantes para nós. E já também, como foi mencionado, esse evento das exposições e dos seminários não é o primeiro evento, já realizamos vários projetos em várias cidades do Brasil e vamos continuando até o final desse ano. O meu grande agradecimento a todos os representantes da universidade, da USP, da Diversitas, né, pelo apoio, pela possibilidade de realizar esse evento. O meu agradecimento à Faculdade de Filosofia e Letras, a todos os professores, a todos os palestrantes que vão participar ao longo desses dias. E o meu agradecimento a todos os que vão participar, que vão ouvir as nossas histórias. Muito obrigada. E nesse momento, gostaria de convidar a todos à aula para falar um pouco da exposição 100 anos da Tchecoslováquia. Gostaria de explicar um pouco mais como foi o procedimento da criação do país e como foram os primeiros anos da história da Tchecoslováquia. Vamos tentar. Vou fazer um pouco. Isso é a parte da história do nosso país a partir do ano 1918. Cabe dizer que até esse ano, a partir de 1526, os países que hoje formam o território formavam naquela época a partir do Império Austríaco, depois do Império Austro-Húngaro, e que foi uma época em que os direitos dos tchecos não foram os mesmos como os alemães, nem a língua oficial do país foi alemão. Só a gente no campo falava tcheco. Pois já no século XVIII, mas sobretudo no XIX, foram os séculos dos movimentos libertadores, a época do renascimento nacional. Né? E a criação do próprio país foi o resultado de todos esses movimentos. E a República Tchecoslováquia é fundada em outono de 1918, nas ruínas do Império Austro-Húngaro, depois, no final da Primeira Guerra Mundial. E o movimento da independência nacional, naquela época, realizava-se tanto no próprio país quanto no estrangeiro, no exílio, como vamos ver. A lei que promoveu a fundação foi aprovada pela Assembleia Nacional no dia 28 de outubro de 1918, que é a Dia Nacional e o dia considerado como o Dia da Independência da Tchecoslováquia. Tem muitas personagens do processo da independência, mas nessa exposição podemos ver três. Né? Que é a personagem-chave de todo o processo e da Primeira República foi Tomáš Garrigue Masaryk, o primeiro presidente da Tchecoslováquia. E ele foi a pessoa que liderava o movimento pela independência no exílio, no estrangeiro. Né? Ele foi professor da Universidade de Praga, filósofo, uma pessoa muito querida, elogiada e adorada. Né? No início ele não queria entrar na política,
mas observava tudo o que acontecia no país, por uma parte o desenvolvimento social e econômico, mas por outra parte da desigualdade da nação tcheca. Ele fundou, em 1900, fundou o próprio partido, foi nomeado deputado e tornou-se o líder da luta pela independência. Ele, em 1914, ele fugiu, morou em Londres, nos Estados Unidos. Então ele sabia que a importância de que os países que lutavam contra o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial reconhecessem a independência do futuro Estado. Então ele estava procurando no exílio o apoio dos outros estados para a independência do país. Ele atuava sobretudo em Londres e nos Estados Unidos. Essa é a carta em que ele conseguiu o apoio dos Estados Unidos, que foi um passo muito importante para a independência e para a criação, a fundação da Tchecoslováquia no futuro. Foi, como falei, foi uma pessoa muito querida e ele foi chamado o pai da pátria, o pai da pátria. Infelizmente, na época do comunismo, o nome dele foi quase tabu. Só depois, no 1989, acho que o país reganhou esse conhecimento entre a população. Um dos colaboradores de Tomás Masaryk foi Edvard Beneš. A pessoa também, uma das pessoas chaves, né? Ele foi na República Independente, foi o primeiro ministro de Relações Exteriores. E Edvard Beneš agia sobretudo na França. Então ele agia para receber o apoio do governo francês para a independência do país. Outra pessoa-chave na história é Milan Rastislav Štefánik, que representava extraoficialmente a parte eslovaca, não foi eslovaco, e ele tinha um papel grande nas legiões tchecoslovacas. Esse também fala da história das legiões tchecoslovacas, que foram os ex-prisioneiros tchecoslovacos nos países que lutavam contra o Império Austro-Húngaro e também os imigrantes tchecos no estrangeiro. E eles juntaram-se e depois lutavam juntos contra o Império Austro-Húngaro e tinham um papel-chave na conquista da independência da Tchecoslováquia. Esse painel fala um pouco sobre a sociedade, porque a Tchecoslováquia foi o estado de tchecos e eslovacos, mas moravam também várias minorias, sobretudo a minoria alemã, a minoria húngara e também os rutenos e poloneses. Aqui temos um pouco das relações exteriores do país, que é o idealizador principal pela política exterior do novo país foi Edvard Beneš, que exerceu a função do ministro de Relações Exteriores, e ele orientava a nossa política exterior para a relação, primeiro, Tchecoslováquia com França, então Tchecoslováquia francesa, depois o que nós chamamos naquela época a Sociedade de Nações. E a terceira direção foi a Aliança de
Checoslováquia com Jugoslávia e nesse painel falamos um pouco sobre a economia do país, né? Porque já no Império Austro-Húngaro, o que hoje é o território da República Tcheca foi um território que sempre foi um território mais desenvolvido do todo o Império. E já nos primeiros 10 anos da independência da Tchecoslováquia, o país tornou-se um dos 10 países mais desenvolvidos do mundo. Já falamos hoje sobre a empresa de Tomáš Bati e de Antonín Baťa. A produção do calçado tinha um papel muito importante na nossa economia, junto com outras indústrias, como por exemplo a indústria a produção do vidro, a indústria automobilística e outros. Entre os nossos principais parceiros comerciais foram França, Inglaterra e também os Estados Unidos. A época dos anos 20, então os primeiros anos da Tchecoslováquia, foram também os anos de desenvolvimento muito importante da cultura, né? Os anos 20 na toda a Europa foram os anos do modernismo, né? Do desenvolvimento grande da cultura em todos os setores. E também na República Tcheca. Por exemplo, arquitetura. Desenvolveu-se o estilo de cubismo, né, que até hoje é um estilo de muita importância para o nosso país. Artes plásticas, fotografias, que foi uma época da fotografia artística. Literatura. Temos aqui 3 representantes da literatura tchecoslovaca naquela época. Primeiro foi Karel Čapek, né, que foi um dos autores mais conhecidos. Também os seus livros podemos ler em português, porque alguns dos seus livros foram traduzidos para o português. Outro autor bem importante é Franz Kafka, bem conhecido também aqui no Brasil. E o livro Bom Soldado Schweig, que é um exemplo da sátira, a crítica da Primeira Guerra Mundial, também hoje podemos ler em português, que foi publicado no Brasil. Teatro, um dos dominantes foi o teatro oriental, os protagonistas dos comerciais. O filme tchecoslovaco produzia seus filmes com temas históricos e também a cinematografia instrumental. E mencionar a música. Né? Nesses dias a gente tem a oportunidade de ouvir a música tcheca de Leoš Janáček, a ópera Katia Kabanova, né? Aqui no Teatro São Pedro, até o dia 26 de agosto. E Leoš Janáček foi uma das personagens chaves do novo país, do novo Estado democrático, que ele dedicou toda a sua vida aos motivos populares, né, como seu apoio para a independência da Tchecoslováquia. Mas, infelizmente, o novo Estado democrático não durou muito, né? Que em setembro de 1938, já como o Acordo de Munique, termina tudo e começa outra história, a história triste, em que o país viveu na forma do protetorado da Tchequia e Moravia e a Eslováquia como um país independente. Mas muito obrigada, isso é a parte da fundação da Tchecoslováquia. A gente vai ter a oportunidade de ver a exposição sobre outro aniversário, sobre a Primavera de Praga e
sobre Antonín Baťa, o seu origem é exatamente o que foi falado, né? Aqui muita gente não sabia que a origem da fábrica ou a origem da empresa foi Tchecoslováquia. Muito obrigada.